Olá pessoal, vamos começar mais um episódio, o segundo episódio do podcast Run Me. Aqui quem fala é Thiago Martinez, estou como host. Estamos aqui também com Alcides Martinhago, que é advogado e contador especialista em advocacia para médicos. Seja bem-vindo. Bem, obrigado, Thiago. E também recebendo aqui o Dr. Eduardo Amado, médico nefrologista, mestre e doutor em ciências de saúde com foco em medicina e estilo de vida. Boa tarde, Thiago. Aproveitando, apresentando vocês, eu queria que você explicasse o que é a direito médico e a advocacia para médicos. Qual que é a diferença? Vamos lá. Vou colocar no meu contexto. O direito médico é o especialista em advogar para o médico, em defender o médico em casos contra o CRM, contra uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal. Então, esse seria o direito médico. A advocacia para médico é a advocacia que eu criei aqui no escritório, porque eu senti a necessidade dos médicos. O que acontece com os médicos? Eles não têm tempo de ir até um escritório de advocacia, quase impossível. Eles não querem saber do juridiquês, eles só querem saber como resolver o problema, né? E as mensagens normalmente são trocadas fora de horário. Então, o médico tá no plantão, ele sai do plantão, ele manda mensagem para o advogado. Aí ele vai responder daqui 12 horas, mais ou menos. E aquela conversa demora 6, 7 meses. E se a gente percebeu que se a gente ficasse acelerando o médico, ele não resolvia. Então, nós decidimos criar uma advocacia para médicos, onde ele tem total liberdade para vir perguntar para a gente sobre questões do direito médico, que sim é a nossa especialidade, mas nós temos um time aqui de advogados em outras áreas. É como se ele pudesse falar assim, eu tenho meu advogado. Eu tenho meu advogado, ao invés dele ir... a gente sabe que Cada hora vai numa... A maioria dos médicos... a maioria dos médicos tem vários conhecidos advogados, parente, amigos, que fizeram cursinho, tudo mais. Mas ele não quer abrir a vida dele, às vezes, para essas pessoas. Então, ele tem um canal comigo aqui, que ele já manda mensagem, já fala com a nossa equipe, já é respondido na hora, e da forma que ele mais gosta, né? Sem ter que perder o tempo dele. Ótimo, excelente. E aí a gente está falando já nesse episódio sobre entrar no mercado de trabalho. Então a gente tem algumas necessidades e a primeira delas, quando você vai trabalhar, você tem uma forma de contratação, né? E existem duas formas principais que elas são desmembradas e ramificam em mais, que são ou trabalhar por pessoa física ou trabalhar por PJ, né? E dentro delas tem outras variabilidades. Eu vou explicar um pouco do contexto, depois passo para o Eduardo para ele contar um pouco da história dele, dos casos que ele teve, das duas partes, mas começando por trabalhar por pessoa física. O mais comum trabalhar como pessoa física está relacionado a você ter um concurso, ou você ser contratado e emitir um recibo de profissional autônomo, que é um RPA, que você recolhe os impostos da pessoa física, ou se você for lá especialista e tiver numa sociedade ou numa cooperativa, melhor dizendo, você tem que recebido por pessoa física, porque a lei das cooperativas o recebimento é pela pessoa física. Então tem esses casos da pessoa física, a tributação ela é igualzinha para qualquer pessoa natural, qualquer cidadão brasileiro vai ter o imposto de renda, ele tem que recolher INSS, e o que se fala assim, ele tem que pagar de 25% a 30%, são esses casos de receber pessoa física. A variabilidade está em qual documento e o valor que você recebe. Quanto mais você recebe, a alíquota vai aumentando. E tem da pessoa jurídica, que tem várias formas de contratação. Primeiro, são duas formas, caso a empresa seja só sua, duas formas de tributação, que até agora, nesse momento que a gente está gravando, existe uma lei tributária aprovada, onde você pode pagar um imposto através do Simples Nacional ou através do lucro presumido. E quando você começa a falar vários termos, começa a falar, mas qual que é melhor para mim, qual que não é? O importante é você pensar, ter uma assessoria de alguém que possa te ajudar nos cálculos, mas no frigir dos ovos das empresas está relacionado ao quanto você fatura. Quanto menos fatura, o Simples tende a ser mais, compensar mais, quanto mais fatura, lucro presumido. Eu sempre oriento para ter uma linha de corte, né? Você pegar uma média dos últimos 12 meses, acima de 25 mil, já pensa no lucro presumido, abaixo de 25 mil, ainda é importante observar o Simples Nacional. Mas isso a gente está falando caso você tenha uma empresa, mas há casos também que tem a contratação de você entra em sociedades de empresas já constituídas, onde você vai ser sócio e depois
você vai trabalhar. E aí, entrando nessa seara, eu passo para o Eduardo para ele contar um pouco mais de como foi ele entrando no mercado de trabalho, foi fazer alguns plantões, pegar alguns primeiros empregos, como foi a contratação, se existia pessoa física, pessoa jurídica, não existia nada, né? E contar um pouco mais do seu caso. Primeiro que pra gente, assim, eu tava vendo você falar, e hoje é óbvio que eu tenho mais experiência, né? Mas eu imagino o estudante, o residente, o médico jovem, né? Assim, a gente não gosta disso daí. Você imaginar o tanto que a gente tem raiva disso daí. Obrigado. A gente gosta que vocês não gostam. Exatamente. Assim, o que a gente precisa, né? De alguém que faça, meu amigo. A gente só precisa ter confiança, né? Mas por não saber disso, não gostar e estar preocupado com outra parte do negócio, né? Que é a clínica, que é a residência, os estudos, enfim, a gente acaba perdendo muito, né? Principalmente no começo da carreira. Então, comigo foi assim. Eu não sabia nem como abrir uma empresa. Eu fui saber quando eu precisei receber o dinheiro da residência médica, né? E isso me atrasou alguns meses, o recebimento, né? E é claro que, graças a Deus, eu tenho meu pai, minha mãe, que me ajudaram, me deram suporte. Eu não me fez falta, mas para muita gente faz Naquele caso, falta. você estava trabalhando e não conseguiu receber. Exato. E aí, na residência, entrou na residência, era pouco dinheiro e aí precisava se manter. Exatamente. Então, isso daí poderia ter sido feito antes do término, né, da faculdade, poderia ter sido feito durante o 6º ano, com calma, com tranquilidade, com assessoria. Mas foi feito meio a toque de caixa, assim. Eu, pelo menos, não caí na roubada de entrar em sociedade, que hoje eu entendo que não seria o ideal, porque eu vi amigos fazendo isso, né? Então, juntavam lá 3 residentes e, às vezes, nem moravam na mesma cidade, estavam passando o primeiro estágio da residência juntos, nem se conheciam direito e montaram lá uma empresa de 3 e que depois gerou uma série de assim, problemas, porque você precisa pegar assinatura, desde pegar assinatura até dividir, até pagar imposto, só tudo enrolado, tudo enrolado. E eu mexo também com residentes e alunos hoje em dia, né? Então eu vejo alguns residentes sem uma orientação adequada, às vezes abrindo sociedade com os pais, que muitas vezes já têm empresas, às vezes já são médicos, né? Já trabalham na área. Então, acabo talvez pagando mais impostos do que deveria. Que igual eu falei, né? Se possivelmente o pai já fatura mais daquele linha de corte de 25 ali, e aí ele poderia pagar menos, né? Que começa com 9% e o pai lá com esse valor a mais e está pagando 14%, 15%, né? Então você perde 5% ali de graça. Só falta de orientação, tanto de quem está se formando, quanto às vezes do pai que quer ajudar e ele quer que o filho ou a filha não mexa com isso daí, foque na residência, mas acaba meio que pagando mais imposto e deixando de orientar também eu acho que é claro que a clínica é importante, tudo, mas a gente não pode esquecer que a gente é autônomo, a gente somos donos de empresas e que precisa prosperar, precisa dar certo. Isso, precisa dar lucro e no máximo possível, né? Porque exatamente. Para se manter saudável. E aí entra um caso que pode passar para os CIDs, os riscos de você entrar numa sociedade, né? Eu falei, tem um caso comum que o pessoal chama de cooperativa, é uma mistura ali que eles fazem um contrato de sócio ostensivo, no fim das contas, aquele contrato que você entra como investidor, que você não quer aparecer, essa é a lógica do contrato, mas é usado isso para o médico trabalhar, né? Eu sou receoso nisso, né? Não acho tão saudável. Então, quais os riscos desse tipo de contrato? E para você que está ouvindo, possivelmente vai acontecer o seguinte, você vai trabalhar num lugar e ele vai falar assim, não, você recebe aqui, tudo declarado, você precisa só entrar aqui na empresa. Esses são os casos que você vai entrar numa empresa ali de um terceiro. Ou no caso que o Eduardo comentou, de fazer uma sociedade entre amigos. Aí eu queria que você colocasse os riscos de ambos para o pessoal ficar mais orientado. Legal. Antes eu queria falar um pouquinho só sobre a questão de a gente paga um pouco de impostos a mais por não conhecer sobre a contabilidade mesmo. E eu sou a favor de ter uma advocacia para médicos, uma contabilidade para médicos. Porque o que a gente verifica aqui? O médico, ele tem o CNPJ, ele trabalha pela PJ, só que aí ele também tem um concurso, ele trabalha pela pessoa física, às vezes trabalha em 2 locais pela pessoa física. E quando a contabilidade não entende dessa
dessa vida do médico, dessa loucura que é, essas trocas de locais, às vezes de cidade até mesmo, a gente se deparou com vários médicos que pagam impostos a mais. Então, o caso mais específico que nós temos aqui é um médico que trabalhou em 2 locais simultaneamente na pessoa física. Então, ele recolheu o imposto de um e recolheu o imposto do outro. Por recolher nos 2 locais, ele recolheu um imposto a mais. Então, há uma possibilidade de recuperar esse imposto. Só que não deveria nem ter acontecido isso. O próprio contador já deveria ter pago o imposto correto, o imposto a menos. Então, assim, procurar profissionais que entendem da vida do médico de verdade vai te trazer muito mais lucro no final. Até complementando isso, um caso bem importante que você sendo assessorado, você precisa passar ali para a pessoa, olha, estou trabalhando em lugar A, B, C, dessa forma e recebendo com esse documento, né? Que a partir disso daí você é mais fácil a pessoa te orientar. Às vezes, assim, até na ânsia de conhecer, e aí está uma diferença entre você estudar para você resolver e estudar, conhecer, ter informação para você ter alguém que pode te auxiliar. Informação demais é ruim. Tá? Então, o que acontece? Se você querer entender a tributação do Brasil, meu amigo, esquece. Esquece, que nem é um negócio mais complexo do mundo, é um negócio que tem multinacionais que não vem no Brasil por causa do como é a complexidade no Brasil. Então, é sempre bom e importante você colocar em fatos reais. Olha, tem desse caso, que aí as situações são muito específicas. Por que eu falo isso? Porque é bem comum, por exemplo, o Cides colocou 2 lugares receber. E aí, seu colega, você fala assim, olha, eu tenho para receber isso. Aí você vai conversar com o colega, não, eu não tenho. Aí fica naquela, mas por que tal pessoa tem, por que tal pessoa não tem? O mais importante é você entender o seu contexto, resolver ali seu caso. E o que ele falou está relacionado ao recebimento de pessoa física, né? Você vai pagar a duplicidade e o INSS. Né? Então, você tem como não recolher e tem como recuperar também. Né? Tem como recuperar. Realmente, a gente faz o cálculo lá no escritório e tem casos de 30, 40, tem casos de 2 mil, tem casos que não foram recolhidos a maior. Então, cada caso é um caso, igual você comentou, né, Tiago? Cada caso é um caso. Não é porque seu amigo que trabalha no mesmo local que você, no mesmo tanto de tempo, que vocês vão ter o mesmo valor. Vai depender justamente da contabilidade, da forma que ela trata o seu imposto. E aí, você quer que eu fale sobre a questão lá do contrato ostensivo? Deixa eu só puxar um claro, gancho que eu acho que é importante assim, né, para a gente, para o médico, principalmente para o médico jovem, é saber que, assim como tem várias especialidades médicas, né, pelo que eu entendi, também tem várias especialidades dentro da contabilidade, né? Então, não adianta, o meu pai conhece, a minha tia é contadora, então eu vou com ela lá. Porque às vezes ela não entende da área médica especificamente e daí você acaba deixando de ter alguns benefícios porque ela não é especialista. Vou associar o exemplo da sua especialidade com medicina e estilo de vida. Né? Você olha, para que estão vindo, tratar a saúde, você olha o indivíduo como completo, você olha a saúde dele no aspecto geral. Então, quando você tem uma advocacia para médicos ou uma contabilidade que é para médicos, ele vai olhar o médico. Né? Quando você olha assim, especificamente uma contabilidade de uma empresa, ele vai olhar especificamente a empresa. Então, dentro de um contexto do trabalhar para médicos, né, você tem, na parte contábil, você entende que ele trabalha em vários lugares. Que às vezes ele vai estar trabalhando como residente e logo na residência ele já recolhe o INSS na bolsa, que desconta 11%, que você não precisa mais recolher o valor que estava ali na empresa, porque você já recolheu lá no INSS, né? Na bolsa da residência. Então, você olhar o indivíduo ali como completo e ter a gestão dele como completo facilita que você tenha uma menor pagamento, uma maior economia de impostos, né? E aí, voltando no caso do contrato, vou até antecipar um pouco, o contrato do sócio ostensivo, um tipo de contrato que entra, ele é um contrato criado para investidores, né? E esse contrato para investidores, você não fica oculto na sociedade. Você tem um contrato entre as partes, né, registrado na junta comercial, em alguns casos, e você recebe como lucros e dividendos. Só que, imagine só, e normalmente essas sociedades aí, elas têm 50 pessoas, centenas de pessoas. E aí tem um ponto.
né, a responsabilidade solidária, que eu queria que o Alcides explicasse. Tá, e se essa empresa que você está como sócio levar um processo trabalhista? E se ele estiver devendo imposto? O que acontece com essas pessoas que são sócios aí? Sócio que não está aparecendo ou sócio que realmente está lá no contrato social. Quais são os riscos? Essa moda aí começou, pelo menos, sendo questionado comigo faz uns 6 meses. Então, começou a aparecer os nossos clientes perguntando, eu posso assinar, eu posso fazer isso? E a minha recomendação eu falo que não. A não ser que, eu preciso desse emprego, vai ser momentâneo, estou nessa cidade, se eu não pegar esse emprego, eu não vou ter outra coisa para fazer. Então, assume o risco. Mas entenda que o que essa empresa está fazendo, colocando você como sócio, ela está burlando o sistema financeiro do Brasil. Porque o certo seria você ser contratado por uma carteira de trabalho, pagar todos os impostos, você ter FGTS e tudo mais. Eles não fazem isso, colocam você como sócio para que você não pague praticamente nenhum imposto. Você não, né? Eles não paguem e você também não. Não pague nenhum imposto. Então, show de bola. Vocês resolveram um problema de imposto ali? Beleza. Vai estar declarado certinho? Vai ter lucros de dividendos? Vai. Mas a gente sabe que o governo, a receita do Brasil, ela é a que mais funciona. Então, pode ser que uma hora a conta vai chegar para você. Mas não estou falando que vai chegar. Só que mesmo, em contrapartida, ainda você entra num contrato social. É uma responsabilidade solidária. Se tiver tudo certinho, essa empresa ela está pagando, está tendo ações trabalhistas, mas ela vai lá e paga e está redondinho, você não vai ter problema nenhum. O problema vai ser se essa empresa vir a falir, entrar numa recuperação judicial, e aí você vai começar a ter problema sim. As ações vão começar a ser direcionadas para os sócios dessa empresa. E da mesma forma a gente conversou num podcast passado, que o... Como que era o... Agora eu me perdi aqui. A gente estava falando... Nossa, ajuda eu aí que agora eu vou relembrar aqui. Olhando por essa perspectiva, você escolhe trabalhar nesse lugar, você tem que assumir os riscos. E o que acontece é que você tem uma ocultação de como é o fato ali, de como ocorre a contratação através desse modelo de contrato. E aí você pode perguntar, mas e se eu trabalhasse com a minha empresa? Não seria a mesma coisa? A diferença é que você faz um contrato com a outra empresa. Então, tem uma prefeitura que abre um edital de contratação para contratar via empresa, ele contrata várias pessoas. E, normalmente, quem trabalha por empresa, ele não trabalha num lugar só. Então, a relação para considerar vínculo empregatício está relacionada a N características. E é o que acaba não ocorrendo no caso médico. Então, quando a gente olha no aspecto de entrar em uma sociedade onde tem uma empresa que faz gestão de plantões, ele colocam as pessoas dentro de uma sociedade para efetuar o pagamento, é nítido a simulação. Agora, se você como empreendedor, você tem uma empresa, um empresário, mas seja médico, você tem um negócio na medicina, você trabalha em 3 lugares, ou seja, você é um prestador de serviço em 3 lugares, aí não, porque aí diferencia a forma de contratação. Então, sempre olhar no fato, né? Existe um patrão que me paga, logo, existe uma relação ali de trabalho. Não, existe eu como empreendedor trabalhando em vários lugares. Não, é uma relação de prestador de serviço. Então, essas diferenciações que precisam trazer, que são os riscos. No frigir dos ovos, as pessoas falam, vai ter um informe de rendimento? Vai conseguir declarar? Vai. A questão é que depois, os riscos que podem acontecer, né? Seja uma cobrança da empresa, se cobrar a empresa, você é responsável, e todos os percalços possíveis que podem ter no futuro, né? Então, isso são formas de contratação que eu falei na PJ. E referente à tributação, eu falei logo no começo, a pessoa física, a pessoa jurídica, e eu volto a dizer do caso que o Eduardo falou, né? Se a pessoa ela tem uma boa assessoria, você trazer os fatos, olha, eu vou trabalhar em tal lugar, estou na residência, estou fazendo plantão em 2 lugares, um paga para a pessoa física, porque tem ali um concurso que faço uns plantões, e outro trabalha na pessoa jurídica, que eu faturo lá X mil reais. No total vai dar 10 mil reais. Cara, possivelmente você vai pagar INSS a mais.
né? Porque você trabalhando na residência, trabalhando em outro lugar, pessoa física, e da empresa, você vai pagar INSS mais. Então, se você não tiver orientado bem, você vai estar pagando e depois, no mínimo, que você vai conseguir recuperar os últimos 5 anos, né? Então, isso é bem importante, você ter uma boa assessoria combinando ali com o seu fato, daquilo que está acontecendo. Porque, igual a gente comentou no podcast anterior, tem residente que trabalha, tem residente que não. Então, você não tem, são vidas diferentes que podem impactar. E aí você fala, pô, Thiago, você falou um monte de coisa, vira confuso. É sim. E a gente está tentando simplificar ainda. Então, isso reafirma ali a necessidade de você ter uma boa orientação. Mas se a gente olhar para um aspecto cronológico, né, e é um ponto que o Eduardo começou, que ele teve a dificuldade de não ter começado antes, que acabou atrasando os pagamentos, e ele tinha entrado na residência e ficou pendente ali o dinheiro para receber. A gente tem um processo de abertura de empresa que ela vem se simplificando e melhorando gradativamente. E em algumas cidades elas demoram menos e outras cidades demoram mais. E isso está relacionado a como funciona no estado, que abre a empresa, ou no município. Tem município que, a depender, é um município muito pequeno, que existe, às vezes, uma pessoa que faz a liberação da empresa. E, às vezes, a pessoa está de licença. Ou ela está de férias. Ninguém faz. Uhum. Então, talvez assim tenha um processo que é outra que é totalmente digital em algumas cidades que libera ali em coisas de 10, 15 dias funciona. Mas tem casos que já aconteceu com a gente que demorou 6 meses, tem lugar que nem libera. Né? Que não dá para liberar a empresa. Você fala assim, pô, mas como que eu vou fazer então? Né? O que eu faço se eu preciso abrir uma empresa? Onde que eu abro? Normalmente, a gente abre uma empresa na residência da pessoa, mas ela é como um local de referência. Tá? Ela não é um local onde você vai prestar o serviço, foi liberar. E o alvará, que é o documento que autoriza, nem autoriza. Ele não permite você prestar o serviço no local. Esse é um alvará de localização, que em algumas cidades eles acabam não liberando. E aí tem outras situações que você pode fazer. Eu posso contratar um coworking, que você abre a empresa, um coworking, você pode abrir em outra residência, que é de algum familiar, que ele pode liberar a CD como local de localização para chegar às correspondências e afins. Então, e é possível fazer isso daí a partir do momento, contratei uma empresa, ela vai te assessorar, fazer o levantamento, onde que vai para abrir e define ali conforme o caminho. Então, quanto antes começar, pode ser que nessa verificação 1 semana passe, 2 semanas passe para verificar o melhor lugar. E aí a pessoa está lá atrasada, precisando do dinheiro, correndo contra o tempo. Então, no episódio anterior, eu até comentei assim, que vale começar antes, fazer um bom planejamento. Então, se você já tem como clareza que você vai precisar trabalhar, fazer alguns plantões, se você esperar já tem certeza que vai trabalhar, se você esperar para pedirem as notas fiscais, os documentos, quando você for receber, você vai atrasar 1, 2 meses tranquilamente. Então, dentro da conjuntura, do lapso temporal, a gente sempre orienta. Você vai trabalhar, decidiu que vai trabalhar e a possibilidade de trabalhar com PJ é grande, comece 3 meses antes de se formar. Porque, no fim das contas, você, quando for receber, você vai estar com o documento tudo na mão. E aí não vai ter diferença nenhuma ali de você atrasar e, ao mesmo tempo, te dá benefícios ali de você, tributariamente, você escolher, enfim, de forma de você pagar menos impostos. E tem muitas empresas, né, que não contratam médico se ele já não tiver CNPJ. Tem. Então, ou os que contratam sempre são os piores locais que vão contratar. Os grandes hospitais, se você não tiver já constituído, eles não contratam. Então, e na entrada, ele nem entra. Você não pode entregar porque você entrega o currículo com documentação já do PJ. Uhum. Se você não tiver, você nem deixa na secretaria. Aí vem um caso desse de 6 meses, você ficou 6 meses tendo que fazer plantões ruins e travou tudo. E aí tem um engano, assim, até uma ilusão de falar assim, eu vou receber lá sem imposto líquido. Aí a pessoa fala, não, tá tudo limpo, vou receber sem imposto já direto na conta. Engano seu, alguém já pagou. Porque para você receber de um hospital, que é o caso, precisa de uma empresa, você receber de um órgão público, você precisa ter um documento, senão não sai dinheiro da conta da prefeitura, então alguém pagou. E aí o que normalmente o pessoal faz? Ele vou trabalhar aqui, pegar algumas coisas pequenas, tá, até tudo bem, né? Você cobriu o plantão lá, trabalhou, é um caso esporádico, beleza, né? Porque às vezes não vai dar nem
conseguir levar os documentos para cumprir o plantão de um colega. Mas, se for o caso, você está trabalhando recorrentemente e está recebendo lá R$10.000 para trabalhar naquele local e está caindo dinheiro sem declarar, cara, quem que inventou o Pix? O próprio governo. O próprio governo. Quando que você receber por Pix? Quem que vai saber primeiro antes de cair na sua conta que você vai ter aquele dinheiro? A Receita. Então, é lógico que aí tem que o Gocides falou, que o órgão que mais funciona no Brasil, no governo, é a Receita Federal. Então, esquece que você imagina, pô, não, vai receber tudo líquido, eu não preciso declarar. Hoje em dia, a gente fala que o risco de você não declarar, ele está se tornando provável de você levar alguma autuação, porque os dados eles estão convergindo de uma forma. Por exemplo, a gente está agora em 2023, fazendo imposto de renda em 2022. A gente está gravando agora esse episódio aqui em abril. E a declaração de imposto de renda, ela já está puxando tudo. O cara tem bens, o cara tem carro, recebimento. Se eu recebi... fiz um tratamento de saúde, já foi emitido nota, já aparece na minha declaração e está convergindo todas as informações. Eu estimo assim que mais uns 2 anos você não vai precisar fazer a declaração como era, você vai confirmar ela, se aqueles documentos aqui está faltando alguma coisa. Né? Então, a ideia que com isso, se você não adianta você fugir, querer burlar ali, porque o risco ele já está aumentando cada vez mais. Né? E aí, entrando num ponto que dá para puxar para o Eduardo, que você viu assim de colegas, né? Como que foram, a pessoa saiu como médico, quem que conseguiu se dar melhor, conseguir as melhores oportunidades? A gente já falou em outro episódio que pegar aquelas oportunidades milagrosas não sempre dá problema. Quem que foi daquele que entrou no mercado de trabalho e conseguiu encaixar bem? Que eu imagino que são as pessoas que até planejaram melhor, né? Sempre assim, né? A gente tem que ver depois de alguns anos. Então, de imediato, as pessoas que se deram melhores não foram as mesmas que continuaram melhores, né? Então, o que eu vejo hoje que os colegas e alunos também, e residentes que foram para um caminho mais adequado e foram melhores, se deram mais bem financeiramente e também pessoalmente, foram os que procuraram especializações, foram os que foram fazer residência, foram se especializar em alguma área bem específica e depois seguiram e trilharam esse caminho, assim, de diferentes especialidades. Mas o que eu vejo é a especialização como uma grande oportunidade do médico. Então, não aquilo que a gente conversou de não brilhar os olhos e querer faturar milhões no começo, porque não vai, e sendo que você está perdendo tempo a longo prazo. Outra coisa que entra muito atualmente é a questão do marketing médico. Acho que é uma coisa muito atual e que eu vejo que, quando bem utilizado, com essas ressalvas, que muita gente utiliza de uma maneira errada e pode depois ter que responder positivo, por isso. Acaba piorando. Exato. Que às vezes é até uma pessoa que não é uma pessoa que está fazendo nada errado, mas está se posicionando errado. E daí pode ter repercussão legal. É óbvio que tem gente que assume esse risco também. Conheço colegas que assumem esse risco e às vezes... Sabem que estão assumindo o risco e tudo bem. Sabem e vão embora, né? Mas quanto mais você cresce, eu vejo gente que ficou maior assim, você fica mais exposto. Sim. Então você vira um alvo mais fácil, né? Então, essas pessoas já tomam muito mais cuidado com esse tipo de coisa. Agora, saber trabalhar com isso daí, atualmente, acho que é uma ferramenta a mais, sem esquecer da qualidade, né? Tem 2 pontos que eu vou comentar, e é o caso relacionado à medicina, né? A gente fica muito ouvindo dos médicos, o mercado saturado, agora liberar mais médicos para fazer faculdade. E aí a gente, no fim das contas, a medicina foi a última que aconteceu isso, né, de liberar mais vagas. Então é um movimento que já aconteceu com outras profissões, com o direito, né? Tem bastante. Tem bastante advogado. Então isso é algo que existia uma certa reserva de mercado que foi
aberta aí nos últimos tempos, né? É óbvio que a gente não pode falar que é certo ou errado, né? Até porque tem lugares que abriram que faz um bom serviço, né? Faculdades, tem lugares que não. Mas o fato está aí, né? Existem mais médicos, existem uma concentração de médicos em algumas regiões, uma falta em outras regiões. E aí a pergunta, o comentário é: a gente precisa entender que agora o médico está entrando numa economia de mercado, né? E quando o Eduardo traz o marketing como necessidade, é porque não se basta ser somente médico. Especializar é o mínimo necessário, né? Você fazer uma residência, porque se você é clínico geral, cara, você vai disputar o emprego que tem ali no órgão público. Porque, naturalmente, se você às vezes for numa clínica que vai atender o idoso, que às vezes era um clínico geral, agora não, já tem uma especialidade que ele vai estar tratando ali uma pessoa com mais acessibilidade. Então, o que se antes, o cara ter uma vida boa era ser médico, agora no mínimo você precisa se especializar. E aí tem um outro lado que você tem que entender que você está entrando no mercado. E o mercado está relacionado a você construir um negócio. E o marketing é a forma que você transforma aquela ideia, aquela proposta de valor que você quer entregar, empacotar para as pessoas entenderem. Então, o que as pessoas acabam entendendo de uma forma errada, o marketing como blogueiro ou alguma coisa assim muito expositiva que não tem nenhum fundamento. Então, no fim das contas, cara, quem que é seu público-alvo? Meu público-alvo são dermato, são as mulheres. Cara, entenda o que eles querem, né? O que essas pessoas estão buscando de valor para que você construa uma proposta adequada. E aí o que acontece às vezes, eu vejo assim, sei lá, profissões, especialidades de meio, que não é fim, né? Então, o que seria meio? Seriam que elas são recomendadas por outros profissionais. Fazendo postagem em rede social simplesmente para a pessoa, o consumidor final. Sendo que quem encaminha o paciente não é o paciente que vai atrás, é outro médico. Fazendo postagem para criança, só que é a mãe que decide. Então, aí dá até para a gente separar como fazer essa construção do network, construção da carreira, divulgando o trabalho, pensando, olha, se eu tenho um paciente, se eu tenho que divulgar diretamente para o paciente, se eu tenho que divulgar para outros especialistas ou outras áreas que fazem sentido. Aí o Edu, ele pode trazer mais propriedade nisso. Isso daí aconteceu bem comigo, assim. Então, eu, enquanto nefrologista, lá no marketing, aqui a gente pensa em marketing atualmente só como rede social, né? E talvez não seja. A primeira pergunta lá é quem é o seu cliente, né? Então, eu, por exemplo, como nefrologista, os meus clientes talvez não sejam os pacientes em si, ou seja um pequeno público, assim. Então, quem vai me encaminhar os pacientes que são meu grande público. Então, os meus pacientes, eles são, na maioria, diabéticos, eles têm problemas cardiológicos, são hipertensos, então, tem outros, mas daí é o grosso. Então, pensando nisso, quem que vai me encaminhar esses pacientes? O endocrinologista, o cardiologista, o urologista vai me encaminhar. Então, os meus clientes que eu tenho que atingir, e aí talvez não seja nem no Instagram, eu vou atingir eles... Na rede de relacionamento. Na rede de relacionamento, são essas especialidades. O paciente dificilmente ele vai falar, não, tem uma doença renal crônica que eu vou lá procurar o nefrologista. Dificilmente. Ele nem sabe o que é nefrologista. Ele nem Quantas sabe vezes alguém pergunta, Exato. o que faz isso? Então, é muito comum o paciente chegar e falar que foi encaminhado para ver um problema no rim. E nem sabe falar o nefrologista, né? Ele fala nefrologista, neurologista. Então, esse foco. A partir do momento que eu comecei a estudar medicina do estilo de vida, aí eu comecei a ver a necessidade de atuar de outras maneiras, porque agora não. Você vai direto no consumidor, no paciente, né? Agora eu vou direto no paciente. Então, é o paciente que está ligado, talvez, em... ele é o mais jovem, ele está ligado em saúde, ele já está procurando uma academia para se exercitar, ele já está procurando um médico generalista para se consultar, ele pesquisa por check-up no Google. Então, aí talvez faça mais sentido o marketing digital, né? O marketing... Porque aí você já sabe quem que são essas pessoas que estão buscando isso, qual que é o estilo de vida dela, como que ela está se comportando, o que ela está buscando. Então, você consegue, o que a rede social permite é segmentar.
Que no fim, o que a gente consome aqui, igual a gente está falando aqui alguma coisa relacionada a isso, daqui a pouco vai aparecer um anúncio, né? Porque identifica a nossa voz. Então, a rede social, ela pega os elementos que você interage, mais aquilo que você fala, escreve e fala, olha, o Thiago gosta de tal coisa, o Thiago gosta de finanças, de investimento, então vai aparecer essas coisas para mim. Então, quando alguém está buscando na rede, está buscando, então aparece essa segmentação. Então, a pergunta sempre é, para que você está fazendo aquilo? Né? Para quem que é? A partir de que você tem uma clareza de para quem que é e para quê, aí você começa a encontrar os canais de comunicação, que seriam os canais que vão te levar a crescimento. Às vezes você, como seguindo só nefrologista, você construiria, cara, eu vou me relacionar como um parceiro desses lugares, vou criar uma forma de compensação, alguma parceria com esses colegas, onde eles possam indicar mais pacientes. E aí você precisa estar na rede social? Não. Agora, uma coisa bacana, assim, né? Pensando nisso, por exemplo, mesmo dentro da medicina do estilo de vida, um dos clientes nossos que a gente está procurando é justamente os cirurgiões plásticos. Por quê? Porque quem faz uma cirurgia plástica não quer parar na cirurgia plástica. É um procedimento caro, a pessoa quer uma mudança, ela quer manter essa mudança. Então é fundamental que depois ela tenha um acompanhamento para manter o resultado da cirurgia até melhorar. Às vezes até antes da cirurgia, é comum o cirurgião plástico falar, você tem que emagrecer 6, 7 quilos. Antes de fazer uma lipo. Antes de fazer qualquer procedimento. E isso assim fica muito solto no ar, né? Então, essa paciente às vezes vem antes. E ela vem, procura, fica com mais massa muscular, perde gordura, entra no eixo, opera e depois voa. Assim. Então, depende do... isso que o Eduardo comentou, para vocês saberem, isso chama canais. Então, ele tem um canal de aquisição de paciente, cliente, onde ele constrói relacionamento, parcerias com cirurgiões plásticos, onde eles vão encaminhar pacientes pré-cirurgia e pós-cirurgia. Assim como você pode pegar o caso, eu não quero fazer cirurgia, mas quero cuidar da minha saúde, e ele pode ir direto no paciente. Aí, dentro disso, aí o Alcides pode colocar algumas peculiaridades de tomar cuidado, né? Conhecer. Se você está divulgando externamente para a rede social, cuidados você tem para postar e aquilo que você também tem de parceria, o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Não, com certeza. Até tem como eu falei, da contabilidade médica, da advocacia médica, também agora tem o marketing para médicos, que não tem nada a ver com a gente aqui, mas buscar quem realmente entende da vida do médico. O que aconteceu com uma cliente nossa? Ela, médica, fez pós-graduação em psiquiatria, não fez a residência convencional. E aí, ela foi na reunião de briefing com o pessoal do marketing e perguntaram para ela o que você faz, o que você gosta, como que é. E ela falou, não, eu sou psiquiatra, eu gosto de atender na minha clínica, eu gosto de falar sobre psiquiatria. E foi falando para o pessoal foi criando conteúdo de psiquiatria e colocando no Instagram dela. Que ela era psiquiatra. Porque ela não colocou o termo psiquiatra, colocou saúde mental. Eles até deram uma estudadinha de leve, fizeram uma questão ainda, mas ela não foi se atentar à lei, não foi querer ler como que era o Código de Ética de Medicina e deixou. E aí o CRM foi lá e notificou ela, dizendo que ela estava errada, que ela não podia estar se portando como psiquiatra, nem como saúde mental, fazendo o cliente dela, o paciente dela, induzindo ao erro de que ela aparentava ser psiquiatra. Então, ela contratou uma empresa que era muito boa, inclusive, a gente teve contato com eles, por conta da audiência. As imagens ficaram perfeitas, mas ele não tomou o cuidado, né, do médico, de entender um pouquinho mais sobre o direito. Então, quando a gente vê isso assim, que é o primeiro caso, a publicidade, que vai principalmente do paciente, lá ao fim, o cuidado é você entender se você está de acordo com o regulamento do CFM, né? Com certeza. Essa aí é a primeira parte, porque o que vai adiantar você fazer uma publicidade que vai te trazer problema depois? Correr o risco de perder um CRM. E a gente está falando aqui num episódio que é para novos médicos e a gente dá um panorama geral e vocês podem pensar, pô, mas eu ainda estou pensando na residência. E o que acontece às vezes, a pessoa já entrou na residência, começou agora, está no R1 e começa a falar que
psiquiatra. Aham. E, cara, qual que é o risco, né? Para quê, né? Então, existem cautelas. Então, o que você tem que olhar? Olhar, assim, o que pode e o que não pode, né? Se você tratar sobre temas de conteúdos abertos, que você não está resolvendo aquela situação, ok. Agora, se você começa a colocar que você tem a qualificação, aí você começa a tomar o risco é muito grande. Então, quando a gente pensa aqui nos novos médicos entrando na carreira, já começar, porque eles já são mais propício à rede social, até pelo fato de entrar numa geração que já nasceu com o celular na mão. Então, não, vou começar a produzir porque o cara que é influência, o cara já tem X milhões de seguidores, o cara isso e aquilo. E às vezes não faz sentido, né? Não é um momento ideal. Então, esse cuidado é importante. Não quer dizer que você não possa fazer, tá? Eu acho que tem que fazer. É o como fazer, né? Porque até os próprios colegas, você fez cursinho com aquela pessoa e nunca mais viu, porque cada um foi para um lado de uma residência, né? E ao você começar a postar coisas sólidas, coisas certas, ele vai lembrar de você. Falou, pô, fala com fulano, fala com ciclano. Uma outra situação que acontece bastante, esse do RQE aí acontece direto, tá? O CRM... RQE, para aqueles que não sabem, é registro de especialidade, tá? Isso. Não sei se é o CRM que fica buscando ou se são denúncias. Acredito que são denúncias de... Vamos pensar, um psiquiatra vai lá e denuncia. Pô, aquele cara ali está aparecendo mais que eu, ele nem fez residência, eu vou fazer a denúncia. E, no fim, ele está certo. Ele está certo. Eu acho que sim, porque se existe uma lei, você tem que cumprir ela. Exato. Uma outra é a questão do antes e o depois. O antes e o depois tem muitos médicos que correm o risco. Eu vejo lá médicos com 500 mil, 300 mil seguidores, eles colocam o antes e o depois, até de capilar ou de estética, né? E eu falo, cara, como que o CRM não vai atrás deles? Meus clientes, por muito menos, com pouquíssimas coisas, já tem problema. Mas eu acredito que eles estão respondendo alguns processos e estão deixando acontecer, porque foi uma tática deles. Mas se você não quer ter que gastar com um advogado, tomar esse risco, o antes e o depois não pode ser feito, não pode ser postado. Tanto pelo CRM, quanto você ainda pode ter um problema judicial depois de responsabilidade civil. Porque meio que você está prometendo aquele resultado, né? Emagreça 22 quilos em uma semana, cortando... Não, você prometeu e você vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Né? Se eu vejo uma postagem dessa aí, eu vou falar assim, agora eu quero que você me ajuda a emagrecer. Você se vira, né? Aí tem a questão de consulta por chat e comentários. Isso é importante. Então, a pessoa... vou querer ajudar, antes de querer ajudar. Você postou uma foto, falou sobre um tratamento e a pessoa manda lá para você com 3 linhas. Doutor, eu posso tomar isso quando eu estou assim? Cara, se você responder aquilo, você não sabe da vida, você não pegou... Você não fez anamnese, né? Não pegou todas as informações necessárias. E tá uma prova gigantesca ali de que... E como diz, o print eterno, né? O print eterno. Tem a questão dos twitters, né? Que a galera, depois de 10 anos, ressuscita um Twitter lá do cara e ele é cancelado pro resto da vida. A divulgação de preços e descontos. Então, você divulgar cirurgia plástica por 15 mil reais, parcelamos em até 24 vezes no boleto. Isso normalmente, caso você queira fazer, você vai aparecer no Fantástico. Tá? Isso daí é o que acontece. E eu acho que nem convence. Na minha opinião... o médico que está fazendo promoção, ele já está dizendo que o serviço dele é ruim. Né? Não sei o que o Eduardo pensa, qual seria a percepção sua nesse sentido. Não é unânime, né? Mas tem algumas promoções que não colocam o preço. Tá. Fala assim, promoção de alguma coisa, assim, eu não vou falar porque tem que... Aí vai falar, parece que... Mas, assim, acaba rolando, não sei. Tem gente que não liga, assim. Eu acho que pega meio mal. Acho que com a saúde pega meio mal. Tem pessoas que gostam de promoções e tem gente que não. E quem busca um médico para, ele vai me cortar ali, eu quero. É estranho, né? Eu quero um cara que seja bom, não quero. O cara que está implorando o cliente, né? É meio estranho, também acho. E uma outra que existe o perfil profissional e o perfil pessoal. Todo mundo fica pensando, qual dos dois utilizar? Legal. Usa os dois. Você pode utilizar um só, mas você vai ter que tomar muito cuidado na hora de você repostar algumas coisas, compartilhar algumas coisas, porque vamos pegar
pensar numa hipótese aqui. Você é médico, respeitado, o pessoal gosta de você, você está com o seu perfil pessoal e profissional. Aí você vai lá e compartilha sobre não é um remédio, mas um creme para passar no rosto. Você nem é dermato. Aquilo faz com que as pessoas pensem, pô, se o médico tá falando que aquilo é bom, então é bom. Porque tem muito disso, né? Tem aquelas correntes do WhatsApp, o médico tal sugeriu fazer isso. Isso. E tá lá escrito... Isso. Eu vejo muitas pessoas falando assim, pô, o médico que me falou. Eu falei, não, show de bola, o médico te falou, mas... Não era para você só. Mas tem base científica, tem por que ele falou isso, qual que foi o motivo E aí, se você vai postar alguma coisa, essa pessoa, se tiver um problema depois, ela pode vir te encher o seu saco. Né? Então, ela fala assim, pô, aquele médico estava fazendo propaganda, e nem era propaganda. Cara, mas é difícil daí, sabe? Difícil. Eu fico pensando, assim, ó, é tanta regra, assim, que uma hora você vai acabar. Não tem como se segurar, não tem como. Porque a gente pensa muito focado na estética. Mas, pô, o quanto, assim, que a gente, né, o pessoal, assim, posta, principalmente residente que está estudando tudo. Ó, saiu um remédio novo para diabetes, assim, ó, estudo aqui, tudo. Sim. Estudo, assim, um estudo. Só um estudo, né? Começou. Mas, assim, ninguém se interessa, porque, pô, é muito específico, é técnico, né? Mas, assim, não se encaixaria como um negócio que não uma pode, orientação. né? É uma orientação. Agora, você vê como é que é complexo você segurar isso daí, o CRM não dá conta de processar tudo. Não. Esse é o ponto, e assim, você tanto pode ter o problema com o CRM, que também como a pessoa pegar aquilo regra, dar o print, falar, cara, recebi orientação, você está como médico, e querer ter caso tenha algum risco mais complexo, né? E entrando nisso, né, no fim das contas, né, volta no porquê que você está fazendo. Né? Que quando você tem um porquê claro e você tem aí você começa a montar um plano, né? Cara, eu vou criar um plano de comunicação que eu vou falar com a pessoa A, ela precisa ter esse tipo de conteúdo que eu vou atrair, que é o que a gente fala de funil, né? Então são conteúdos mais rasos, depois conteúdos no meio que são um pouco mais densos, mas você não vai querer entregar o serviço ou falar os conteúdos que são no fundo do funil, porque isso daí é coisa, chama aqui no direct, marca uma consulta que a gente vai tratar sobre isso. Então, quando você tem um plano claro e você não sai aleatoriamente querendo produzir simplesmente para ganhar like, que no fim like não paga boleto, gente. Aquilo que você tem aquele rede social, o cara que tem centenas ou milhares de seguidores, talvez o cara está devendo as parcelas da BMW. Então, tira um pouco a ideia de rede social e traz-o para o mundo real. O mundo real você precisa construir um negócio. Você construir uma carreira e você precisa ter claro para onde você vai essa carreira, não precisa definir para o resto da sua vida. Nos próximos 3 anos eu vou fazer isso, no próximo ano eu vou fazer isso, e vai construindo. As coisas vão sendo respondidas. Então, para finalizar até esse episódio, a gente falou no anterior para o novo médico, olha, se você planejar antes de você sair, qual que vai ser os próximos passos, então quando você se tornou médico, estou escolhendo a especialidade, estou avançando mais um passo, faça o plano de vida. Isso vai te dar mais clareza do que você faz e aí vai tirar um pouco a sua angústia, que o colega às vezes vai estar fazendo uma rede social e às vezes para você não faz sentido, porque você vai seguir outro caminho. E aí você não fica naquela ânsia, pô, tô ficando para trás. Calma, né? O mundo não vai acabar se você tiver menos seguidores. Existe muito negócio, muita coisa na vida offline, e aquilo que o Edu falou de fazer uma parceria com um cardiologista, com um cara cirurgião plástico, existe negócio aí também dentro, tá, gente? Não é só rede social com a pílula mágica. Ela é uma ferramenta muito importante, ela ajuda muito bem a segmentar, mas não é a única, porque eles são um canal diferente de comunicação. E aí, deixo a mensagem para vocês final de como a pessoa, o novo médico, entrar no mercado de trabalho. Resumindo aí o que vocês falaram, começando pelo Alcides agora. Eu só vou frisar uma coisa que o Edu falou, que tem muitas coisas que o médico não pode fazer por conta da lei, né? Tem uma lei que diz que o médico ele não pode tirar selfie. Ele não pode tirar selfie. Na lei, está escrito isso na lei. Caraca, olha. E aí, até no nosso treinamento, lá na especialização nossa e outros advogados colegas, a gente fala, cara, como que não pode tirar selfie? Por que o legislador, naquele momento, ele escreveu isso, né? E aí a gente até explica para os nossos
clientes que, cara, não tira uma selfie no centro cirúrgico, não tira uma selfie com o seu paciente, porque não pode tirar foto com o paciente mesmo, porque não faz sentido nenhum. Então, a lei é muito complicada. Deixa a lei para quem entende da lei, deixa a contabilidade para quem entende de contabilidade, deixa o marketing para quem entende de marketing, específico para o médico. Não vai fazer com o vizinho da esquina para ajudar, para fazer. Cara, é sua vida, é seu CRM. Acho que se resumir bem, isso daí você agora é o empreendedor. E você não consegue correr sozinho. Né? Você precisa dos prestadores de serviço, que seriam os seus fornecedores. Então, quando a gente presta serviço, você tem que ter um contador, advogado, uma pessoa de marketing e tudo aquele aparato para você construir um negócio. Né? Com certeza. E correr com quem sabe a sua corrida vai ser muito mais fácil. Eu concordo muito na estratégia. Acho que tem muita gente que é aparecilda, né? Que eu chamo. Que assim, faz, mas não está sabendo por que está fazendo. Muito basta ver, assim, tem alunos que têm, assim, milhares de seguidores. E a pessoa é aluna do 4º ano, assim, de medicina. Não que eu ache um problema. Acho que é a geração nova, assim, fantástico. Acho que tem um puta poder na mão, uma pessoa igual a essa, porque provavelmente sabe se comunicar, sabe se portar, e já vai sair com uma... Mas concordo que também não é isso assim que gere conversão. Por exemplo, o aluno não está gerando nenhuma conversão, mas tem milhares de seguidores. Então, concordo em não focar nisso. E outra coisa que eu queria deixar é a questão do network. Eu sempre bato na tecla com os residentes, né? Cara. E às vezes até com os alunos, de eles entenderem assim que o networking não começa depois que você se forma. Então não adianta você ficar com o Instagram forte, não sei o que lá, se entre os colegas ali você é mal visto, né? Com então, certeza. Por exemplo, o colega seu pede uma avaliação para você e você vai lá de cara feia xingando porque o cara não sabe nada e precisou te chamar para resolver. Assim, não é uma boa estratégia isso daí, com relação, pensando em networking. O interessante é você ir lá, dar o feedback para ele, fazer amizade com o cara, às vezes sair numa festa, né, fazer, não esforçado, mas naturalmente você construir uma rede de relacionamentos. Eu li hoje, esse caso network, você não tem que mostrar interesseiro, você tem que ser interessante para a pessoa. Exato. Se você for interessante e ajudar a pessoa, naturalmente você vai ter a contrapartida em algum momento. Uma coisa que eu vejo muito salutar, assim, você fazer reuniões científicas entre especialidades, isso daí tem uma troca fantástica, assim, porque são essas pessoas que depois vão te encaminhar aos pacientes. Então, assim como eu encaminho para os meus colegas de turma lá da residência, e eu não tinha essa clareza antes, então alguns eu não sou tão afins e eles também não têm essa afinidade comigo. Outros não, outros eu fiz essa rede de relacionamentos e são quem me encaminha os pacientes e quem me encaminha os pacientes. Então o network começa lá na faculdade, você não brigar com o cara que quer mudar a data da prova, de querer matar o cara. Conversa dentro de um... Até porque quando a gente olha assim, a pessoa que indica, né? Então o Eduardo, quando ele indicou um colega, ele está assinando embaixo. Então a reputação dele está sendo colocada na indicação. Então quem que vai colocar o nome embaixo? As pessoas que conhecem, pessoas que fazem correto e tudo mais. Então isso é fundamental. E não é porque tem 200 mil seguidores que você vai indicar, né? Talvez o que nem tem Instagram vai ser a pessoa... Exatamente. Você vai ter mais vontade de... O cara é açougueiro, né? Legal. Tá. Beleza, obrigado. A gente está finalizando aqui nosso segundo podcast específico para novos médicos. Agradeço a presença do Eduardo, do Alcides. E muito obrigado você que esteve aqui com a gente. Um abraço.